Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês me respondam com sinceridade, tá? Se você gosta de filme de terror, quantas vezes na vida vocês já viram um projeto que era um remake de um clássico ou aquele filme que tem a proposta de contar a origem de uma franquia e que fosse realmente bom? Quase nunca, né? E foi por isso que eu duvidei de A Primeira Profecia, a produção de 2024, que veio com a missão de contar uma história de origem para o clássico A Profecia, de 1977, que inicia a saga de Damien Thorne como o anticristo bíblico que trará o apocalipse à humanidade. Mas se tem uma coisa nesse canal que não existe, é o compromisso com o erro, tá? Eu julguei esse filme muito mal na época que ele foi anunciado e depois de assistir eu tenho que admitir que surpreendentemente ele é realmente bastante bom, tá? Então eu queria falar dele com vocês hoje, mas deixando claro sempre que um filme de terror, assim como acontece na ficção científica, um filme de terror nunca é só um filme de terror. Tem sempre alguma coisa por trás, tem uma crítica bem mais profunda ali do que realmente parece ser. Então primeiro a gente vai falar do filme aqui, as questões da produção e a proposta que ele traz para a franquia A Profecia, e depois eu quero trazer aqui algumas questões que vão falar sobre crise de fé, a forma como muitas igrejas atuam num processo mais agressivo de evangelização, de doutrinação, e também no direito à mulher, à maternidade e ao uso do seu próprio corpo. Então são questões muito sensíveis. Eu espero realmente que, não sei qual a sua religião, de você que está assistindo esse vídeo, mas que você não se ofenda de maneira alguma. Não é o nosso papel aqui no canal fazer isso, mas eu acho importante levantar algumas críticas que esse filme traz, que são bem pontuais e bem interessantes da gente falar. Então vamos lá. Mas antes de tudo eu quero deixar aqui meus parabéns à diretora Arkasha Stevenson nesse papel de estreia que ela fez com a Primeira Profecia, que assim, para uma diretora iniciante, para uma novata, acertar logo de cara dessa maneira não é fácil não, tá? E também parabéns ao estúdio que teve a coragem de colocar uma mulher iniciante nesse papel principalmente, né? Não é todo estúdio que dá esse tipo de oportunidade, então parabéns aí, porque realmente ficou um trabalho bem legal. E sobre a trama do filme, ele se passa exatamente um período antes do clássico de 77, ou seja, ele é um prequel do filme original. Ele vai desenvolver aqui alguns eventos que vão desencadear lá no começo do filme de 77. E daria pra gente dividir, né, a trama muito bem em dois arcos. O primeiro contando a história da noviça Margaret, interpretada pela Neil Tiger-Free, que sai dos Estados Unidos com a intenção de trabalhar em um orfanato em Roma, até ser consagrada como freira. E a segunda parte da história, mostrando os eventos e mistérios em torno de Margaret, revelando que ela seria a mãe biológica de Damien, o anticristo. E uma coisa que a gente tem que deixar claro logo de cara é que sempre é muito difícil trabalhar com filmes prequels, né? Quando você vai contar a história original, né? Ou de repente ele mostrar fatos desconhecidos de alguma coisa que todo mundo já viu. É muito difícil você trabalhar com isso, porque o filme não pode sair daquilo que já existe, né? Você não pode contar uma história de origem de algo que já está bem estabelecido, que as pessoas já sabem como vai acabar. Então você começa já com um direcionamento certo de como aquilo tem que chegar naquele ponto final, que é o cânone da história. Então geralmente esses filmes assim de origem são muito complicados, eles acabam ficando muito presos em uma fórmula, mas aqui não, aqui eles conseguiram desenvolver muito bem a história. Você acompanha essa trajetória da Margaret, que sai ali como uma menina cheia de sonhos, com uma fé ainda muito jovem, né, se descobrindo, muito empenhada em trabalhar nesse orfanato, levar a mensagem de Deus, né, ter contato com as crianças ali. Só que ela vai descobrindo aos poucos que nem tudo é o que parece, né, tem um grande mistério por trás de tudo. Algumas mulheres começam a desaparecer dentro desse orfanato, algumas crianças sem registro, e ela vai tentando entender o que está acontecendo ali, porque as freiras, os padres parecem que estão fazendo vista grossa ou realmente escondendo alguma coisa dela. E o ponto de virada na história é quando ela é interpelada por um padre que foi expulso da igreja justamente por não compactuar com as coisas que estavam acontecendo ali. Ele inclusive está investigando uma espécie de grupo, uma espécie de seita dentro da igreja que age naquele orfanato, que vai revelar
todo o mistério. Porque essa tal seita realmente existe, e o plano deles é usar as mulheres para dar à luz ao anticristo da profecia bíblica. E como eles pretendem fazer isso? Simples, oferecendo essas mulheres para serem abusadas e fertilizadas pelo próprio demônio, convocado ritualisticamente pelos membros dessa igreja. E é nesse ponto que eu queria chegar sobre as críticas que o filme traz a umas questões um pouco mais profundas. Porque, afinal de contas, por que diabos, né, literalmente diabos, uma seita dentro de uma igreja católica quer trazer o anticristo? A justificativa de tudo isso, na verdade, o que é revelado a Margaret no final do filme, é que as pessoas estão perdendo a sua fé. Que a Igreja Católica está passando por um momento de muita dificuldade, levando em consideração que o filme se passa durante a década de 70. Então, essa seita identifica que a melhor forma de você reavivar a fé nas pessoas é trazer um apocalipse. E para que isso aconteça, como está lá na Bíblia, você precisa da figura do anticristo. Então, basicamente, o plano deles é esse. Eles pretendem elevar, né, reconquistar um poder que a Igreja Católica já teve, mas para isso eles vão trazer o Apocalipse. E eu sei que isso parece não fazer muito sentido, né? Mas é aqui que é importante a gente fazer uma contextualização histórica que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender as motivações dessa seita. É dito logo no início que a trama se passa em Roma, durante 1971, ou seja, durante o Anni di Piombo, ou em italiano, né, Anos de Chumbo, que foi um período de violência política e convulsão social que durou desde o final da década de 1960 até o final dos anos 80, marcado por uma onda de incidentes de terrorismo político e confrontos violentos, tanto de extrema esquerda como de extrema direita. E a gente está falando da Itália aqui, mas foi um período muito conturbado na Europa como um todo, tá? Alemanha, Grécia, França, diversos lugares tiveram que lidar tanto com incidentes reais como ameaça de terroristas nesse período. Outra coisa, estamos falando dos anos 70, vivendo em meio, no ápice ali da Guerra Fria, que foi um período de muito desalento, né, de muita desesperança para a humanidade como um todo, porque a gente tinha acabado de passar recentemente por duas grandes guerras mundiais e parece que a humanidade não havia aprendido nada, né? A gente passou ali por crimes terríveis, né? Tudo que aconteceu ali durante a Segunda Guerra, enfim, e já estavam os países ali querendo brigar novamente, dessa vez Estados Unidos e Rússia, ameaça de bomba atômica, todo aquele clima nervoso foi aumentando a ansiedade, foi aumentando esse sentimento de desalento na população. E se a coisa não estava ruim o bastante, também na década de 70 a gente teve uma forte crise monetária que afetou o mundo inteiro. Isso aconteceu por causa de uma desregulamentação do sistema monetário internacional e também do mercado de petróleo, mais ou menos ali entre 1973 e 79, que estiveram na origem de uma crise econômica que no início dos anos 70 travou o ritmo de crescimento dos países industrializados, o que acabou elevando os índices de miséria, de desemprego e das desigualdades sociais decorridas dessa fase de estagnação. Os baixos salários e altos índices de desemprego fomentaram fortemente o endividamento das famílias. Para colocar mais lenha nessa fogueira para deixar os anos 70 mais conturbados ainda, foi uma década cheia de revoluções sociais e culturais bem marcantes, né? Por exemplo, o movimento feminista crescia pelo mundo todo, as mulheres queriam mais direito e mais voz. Os hippies e o movimento punk lutavam por maior liberdade de expressão e um estilo de vida menos conservador. Já a guerra pelos direitos humanitários envolvendo a questão racial, principalmente nos Estados Unidos, estava muito em pauta. E na América Latina, diversos países viviam sob o regime de ditaduras e governos bem autoritários. Então é por isso, gente, que todo o cenário composto ali, né, de todo esse desalento, esse sentimento, essa angústia que as pessoas passavam nesse período, acabou afastando elas da igreja. Durante os anos 70, a Igreja Católica registrou uma grande perda, né, uma diminuição no número de devotos e de frequentadores de seus templos. Então era uma coisa muito preocupante nesse período. Inclusive, se a gente levar em consideração, foi uma época também onde outras vertentes protestantes do cristianismo começaram a ganhar força, porque as pessoas simplesmente estavam deixando a Igreja Católica em busca de algo que pudesse suprir seus medos e seus anseios.
Basicamente é isso que justifica, né? Essa é a motivação dessa seita satânica maluca dentro da igreja em trazer o anticristo, porque eles tinham uma visão muito antiquada de como a igreja devia dominar, né? De como ela devia exercer a sua influência sobre os seus membros, que é basicamente através da ameaça e do medo, como acontecia na época medieval, né? Onde a igreja estava ali dizendo que tinha bruxa para todo lado, né? Que o demônio ia chegar na sua casa de noite e ia te levar, você ia morrer, ia para o inferno, se você não fosse devoto ali, não participasse de guerras em nome da igreja, né? Não fizesse parte de todo aquele sistema medieval que enriqueceu e deixou muito poderosa as instituições religiosas durante aquele período. Então, era basicamente uma seita que identificava que o medo, né, a ameaça de um mal maior seria algo que novamente unisse as pessoas debaixo da fé. Aliás, falando dessa seita, eu não posso deixar de citar a nossa queridíssima Sônia Braga no papel da Madre Superiora Satânica, que lidera aquela bagunça toda, tá? Ela estava excelente, inclusive me deu mais medo dela fazendo aquela véia louca do que quando o diabo apareceu. Ela fez um excelente papel nesse filme. Mas pra gente não ser injusto, eu acho que essa crítica que eles fazem à Igreja Católica pode se estender a outras religiões, né, a outras vertentes ali de igrejas que trabalhem na doutrina cristã, que às vezes, né, gente, estou falando aqui de alguns casos onde você tem membros, sacerdotes que trabalham exatamente com um discurso agressivo, né, com um discurso ameaçador. Não com palavras e métodos de amor, né, pela palavra do Senhor, pela conversão, pela fé, enfim, não. Geralmente é ameaça. Se você não se converter, se você não andar ali direitinho como manda os ensinamentos, né, você não vai ter o seu lugar lá no céu. Então é sempre um discurso ameaçador que trabalha o medo, que trabalha uma autoridade mais agressiva do ponto de vista. Então acho que é uma crítica que funciona no geral também para outras vertentes. E um outro ponto aqui que é muito sensível e eu fiquei bastante impressionado com a maneira que o filme trabalha isso é a questão da mulher e a maternidade e o direito que ela tem sobre o próprio corpo. E aí eu vou reiterar, gente, aquilo que eu falei no início do vídeo, que eu não sei qual é a sua religião, eu não sei no que você acredita, tá? Meu papel aqui não é de menosprezar ou dizer que a fé de ninguém tá errada. Gente, pelo amor de Deus, literalmente pelo amor de Deus, longe disso, tá? Eu tô trabalhando com as críticas que o filme faz, que você pode até não concordar, tá? Mas eu acho que eles têm um certo ponto ali que vale a pena a gente dar um pouquinho de atenção. Boa parte do filme trabalha com essa ideia de uma gravidez forçada, com mulheres que estão ali pelo papel de simplesmente serem umas parideiras, né, em busca do objetivo daquela seita. E isso diz muito sobre o dogma de algumas religiões que enxergam as mulheres, principalmente no passado, né, que enxergaram elas como essa coisa de que o papel da mulher é ter filhos, né? O papel da mulher é exercer ali a sua função de mãe, cuidando da casa, cuidando do lar e gerindo filhos, né? Aumentando a sua prole. Inclusive, algumas igrejas, alguns sacerdotes, né? Líderes religiosos estimulam cada vez mais que as mulheres se casem cada vez mais cedo, né? Quando a legislação permitir, obviamente, e que a partir dali elas constituam uma família, tendo cada vez mais filhos, porque isso é um símbolo de prosperidade e também, consequentemente, isso aumenta o público das suas igrejas, né? Isso vai aumentando ali aquela comunidade, vai renovando os membros ali daquele grupo. Então, essa coisa de que a mulher tem o papel de ser mãe, né, muitas das vezes ela é vista mais para sua função do que como um indivíduo com escolhas próprias, porque às vezes a mulher pode não querer engravidar tão cedo, ela pode querer ter só um único filho, né, e ela sempre é ali, de certa maneira, às vezes muito passional, ela é pressionada, ela é criticada, ela recebe algumas perguntas meio inconvenientes sobre ser mãe, se ela não vai ser mãe logo, se ela não vai ser mãe de novo, por que ela quer trabalhar, se ela deveria estar em casa cuidando dos filhos. Então tem muito disso também,
né, de uma gravidez forçada. Logicamente que o filme trabalha isso de uma maneira muito mais agressiva, né, as mulheres estão ali às vezes coagidas, né, contra sua vontade, mas também quando a gente pega algumas personagens, você percebe que elas sentem de que na verdade elas estão fazendo o certo, né, que elas estão fazendo aquilo ali como a obra de Deus, elas fazem aquilo ali como o seu papel de mulher, pensando na fé maior, né? Isso tudo pelo discurso, pelo convencimento daquela seita maluca. Então, assim, a gente está trabalhando com um filme, né, uma ficção, então tudo é muito mais exagerado, a gente está pensando aqui num cenário lúdico, mas novamente, né, é um ponto crítico, principalmente se a gente for pensar nos discursos mais antigos, né? Isso eu estou falando de épocas bem anteriores à nossa, onde lá sim a mulher era vista como uma parideira, né? Simplesmente o papel dela era parir, gerar filhos ali para serem camponeses ou para serem soldados. Então isso era uma coisa que inclusive atingia qualquer casta, desde a rainha, né, cuja função era dar herdeiros ao rei, até ali a filha do camponês que tinha que gerar uma porrada de criança, né, para já com 6, 8 anos estar lá lidando com o campo, enfim. Então é uma coisa a se pensar nesse sentido também. Resumidamente, gente, A Primeira Profecia é um filme muito bom no quesito terror, tá? Ele trabalha ali com alguns elementos de mistério, ele conta a história de maneira muito cadenciada, ele se conecta muito bem ao filme de 77. Quando você termina esse filme, você pode começar de repente a reassistir, ou se você nunca viu, pode assistir o clássico, que você vai ver que um filme encaixa no outro de maneira perfeita, ele respeita o cânone, é muito bem produzido, né? As atuações são bem bacanas, vale a pena demais conferir. E além de ser um bom filme de terror, ele tem essas propostas críticas aqui que a gente falou sobre a doutrinação, sobre uma maneira de evangelização mais agressiva, né, o comportamento ali das pessoas perdendo a sua fé, como elas encaram a igreja a partir dessa perspectiva em tempos mais sombrios, e também essa questão da maternidade, da mulher, os direitos sobre o próprio corpo, quando elas fazem parte de algum tipo de religião, né? São diversos pontos aqui que o filme aborda, que eu pelo menos achei muito interessante da gente ver todos reunidos em uma única obra. Caso você queira assistir, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que a gente está lançando, ele está no catálogo do Disney Plus, né? Porque ele fazia parte do antigo Star Plus, agora eles juntaram os dois serviços aqui no Brasil, então se você tiver Disney Plus, você consegue assistir lá A Primeira Profecia de 2024, que eu tenho certeza, né, que talvez você não vá se arrepender. Gente, é isso, deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você achou sobre A Primeira Profecia. Fala aí, vamos debater sobre esses pontos críticos, se vocês identificaram isso, que vocês concordam, discordam. Vamos debater aí sempre com muito respeito, né, e respeitando principalmente a fé e a religião de cada um. É isso, deixa o seu like ou dislike, o que você preferir, e por favor se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!